Eduardo Bolsonaro é fujão, Eduardo Bolsonaro arregou, fugiu para os Estados Unidos. Você se lembra quando a esquerda e a imprensa começaram a martelar essas frases? Naquele período onde o deputado federal mais votado do Brasil, Eduardo Bolsonaro, depois de ter sido perseguido pelo Alexandre de Moraes aqui no Brasil, por palavras, isso tem que ficar bem claro, por palavras, por opiniões, ele se viu numa situação onde ele foi obrigado a ficar nos Estados Unidos para denunciar os crimes da ditadura do judiciário. A imprensa adorou essa notícia. A esquerda explorou ela de todas as formas possíveis. Só que agora, o filho do Lula fugiu também. Só que tem um problema. O filho do Lula, o Lulinha, ele não está fugindo porque ele está sendo perseguido político por conta das suas palavras, não. Ele está fugindo do Brasil porque o nome dele apareceu no esquema de corrupção, onde ele recebeu 25 milhões e 300 mil reais mensais do careca do INSS. Filhinho do Lula envolvido no roubo dos velhinhos. O que acontece? Virou matéria no Metrópolis que eu faço questão de compartilhar com vocês. Na mira da Polícia Federal, o filho do presidente Lula vai retornar a Madrid nos próximos dias. Fábio Luiz Lula da Silva passou as últimas 3 semanas no Brasil para as festas de fim de ano, sem registro público de encontro com o pai. Lulinha, como é conhecido, deixa o país num momento em que a Polícia Federal investiga. Que estranho, né? Veio passar 3 semanas no Brasil e não visita o pai? Família estranha. Informação de que ele teria negócios com o principal operador do esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas, o Antônio Carlos Camilo Nunes, o careca do INSS. Um ex-auxiliar do operador contou em depoimento à PF que Lulinha teria recebido 25 milhões de reais do careca do INSS, além de uma mesada de cerca de 300 mil reais. Além de encomendas que o careca enviava para o apartamento dele, que depois falou que era remédios. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já confirmou em entrevistas as investigações envolvendo o filho do presidente. E disse assim, infelizmente, né, o nome dele apareceu na investigação, infelizmente. O próprio Lula comentou o assunto. Já disse que se o filho fez algo de errado, terá que responder por isso. Eu não duvido nada que o Lula entregue o filho dele para se salvar. A bancada do governo no Congresso, contudo, deixou claro que a declaração de Lula foi apenas uma tentativa de se blindar da crise, já que, por orientação do Palácio do Planalto, sua base de apoio no Congresso votou em peso para impedir a CPMI do INSS de investigar o filho do presidente. Ou seja, está pagando os senadores e deputados para blindar tanto o filho quanto o irmão. Não podemos esquecer do irmão dele, que também está envolvido nesse escândalo. O Metrópolis revelou que Lulinha e Antônio Carlos viajaram juntos para Portugal, em uma passagem aérea comprada pelo lobista. Mensagens em posse da Polícia Federal revelaram ainda que, em 6 de outubro de 2024, o careca do INSS instruiu um funcionário a entregar um medicamento no apartamento de Lulinha em São Paulo. O lobista enviou o print do endereço e especificou que a entrega deveria ser feita em nome de Renata Moreira, a esposa de Lulinha. Essa informação foi revelada na coluna de Tássio Lohan. Então vamos analisar isso aqui. Filho do Bolsonaro, deputado federal, da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, tem que sair do Brasil por conta das suas palavras. Filho do Lula, trabalhava no zoológico, participou de vários esquemas de corrupção, foi investigado, denunciado em vários momentos por roubar dinheiro, é o maior empresário do Brasil, um semi-analfabeto, e agora recebe 300 mil reais por mês do cara que gerencia todo o roubo dos velhinhos do INSS, e ele foi para a Espanha. E foi recente essa mudança dele. Depois que ele descobriu que estava tendo as investigações, ele pegou as coisas dele e foi embora para a Espanha. Veio passar 3 semanas aqui, quando a coisa começou a esquentar de novo, o que ele faz? Bora para a Espanha. Não vai visitar o pai, tá muito, mas muito estranho. Mas resumindo, filho do presidente da República tem que fugir do Brasil por conta desse escândalo de corrupção no qual o nome dele está envolvido. Imagina se isso acontece com o Bolsonaro. Imagina se isso acontece com algum dos filhos do Bolsonaro. Não. Os filhos do Bolsonaro, praticamente todos, já sofreram busca e apreensão e sempre foi por causa de palavras, opiniões, falas. Nunca por conta de corrupção.
Fugiu, né? E agora? Quero ver a imprensa também falando que o Lula é fujão, arregão. Será que vai sair no Jornal Nacional? Ou o Lula é uma das pessoas mais sortudas que eu já vi, ou ele tem um nível de estratégia que é incomparável com qualquer outra figura da política brasileira. Justamente no momento em que o nome do filho dele aparece em toda a imprensa brasileira, vinculado a receber dinheiro do careca do INSS, 25 milhões, depois mesadas de 300 mil reais, que eram pagas através de uma socialite amicíssima do Lula, uma herdeira lá, e aí ele tá fugindo do Brasil, vai pra Espanha com medo. Justamente quando tá acontecendo tudo isso, explode o caso do Banco Master, que tem os nomes lá do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Por isso que eu acho que é o Lula que tá por trás disso, tá? Porque essa foi a melhor cortina de fumaça que eu já vi. Só que não adianta. O Lula tem uma família muito grande. Não é só o filho dele e o irmão dele que está envolvido em esquemas. Não podemos esquecer, e afinal de contas, hoje teve mais uma ação da Polícia Federal, só que dessa vez foi contra a nora e o outro filho do Lula. Gente, isso tem que fazer. Um dia isso tem que virar um filme. Há um tempo atrás, você se lembra, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa da nora do Lula, desviando dinheiro do Ministério da Educação. E aí, quando a Polícia Federal chega lá para fazer a busca e apreensão, quem que eles dão de cara? Eles dão de cara com o outro filho do Lula. Não é o Lulinha, é um outro filho do Lula, que também várias vezes foi envolvido em escândalos aí. O cara vai abrir a porta às 6 horas da manhã, tá? A Polícia Federal, o que foi? Não, a gente veio aqui para investigar o caso da sua esposa, porque ela não é ex-nora, tá? Se ele tava dormindo lá, não é ex-nora. Tudo bem. Ex-nora do Lula, alvo da PF, visitou o gabinete de ministro da Educação. A mulher fazia parte, de acordo com a Polícia Federal, faz parte de um esquema de roubar, superfaturar produtos de autistas, né, que são vendidos para crianças autistas, e ela ganhou milhões e milhões de reais em cima disso, usando a entrada que ela tinha por ser nora do filho do presidente. Por que eu tô voltando a esse assunto específico hoje? Por causa disso aqui, ó. PF avança em investigação por fraude em licitações que envolve empresária ligada à ex-nora de Lula. E aí hoje teve mais uma ação. Cadê? Hoje teve mais uma ação. Hoje teve mais buscas e apreensões envolvendo o nome da nora do Lula e do filho dele. PF avança na terceira fase do Coffee Break, que investiga ex-nora de Lula por fraude em licitação. Eu acho interessante quando a imprensa usa ex-nora, mas lembrando, a Polícia Federal foi lá às 6 horas da manhã, quem abriu a porta foi o filho do Lula. Engraçado, né? Investigação apura fraude em materiais didáticos em prefeituras no interior de São Paulo. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quinta-feira a terceira fase da Operação Coffee Break, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre suposta fraudes em processo de licitação pública envolvendo materiais didáticos em prefeituras do interior paulista. Em novembro, Carla Ariane Trindade, ex-mulher de Marcos Cláudio Lula da Silva, enteado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi alvo da PF por suspeita de receber propinas de empresário André Gonçalves Mariano, apontado como pivô do esquema. Obviamente, a Carla nega as acusações. Bom, nós estamos diante de um cenário onde nós temos 3 familiares do Lula, que é o irmão, que está lá no INSS, né, um dos diretores, donos lá dos sindicatos que roubou os velhinhos, o filho Lulinha, que recebia 300 mil por mês do cara que é o epicentro de todo o esquema de roubo dos velhinhos. E nós temos agora a nora e o filho do Lula, que são 4, né? Que estão envolvidos no esquema de superfaturamento de material didático para autista, para crianças com necessidades especiais, no Ministério da Educação. Bicho, ele rouba de velhinho, o cara rouba de pessoas com autismo. É uma coisa impressionante, né? Eu nunca vi uma família tão criminosa assim na minha vida. Mas qual que é a sorte do Lula? Volto a dizer. Essa operação de hoje e de novembro, elas foram meio que ofuscadas, né? Não foram tão mencionadas na imprensa. Por quê? Por causa do escândalo do Banco Master. Na minha opinião, Lula está sendo a pessoa responsável por vazar as informações sobre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, porque isso cria um escândalo tão maior que esses outros, podemos dizer, escândalozinhos, acabam sendo negligenciados pela imprensa brasileira, não são falados, não vêm à tona. Então, vamos compartilhar o vídeo, vamos lembrar a população. Até agora já são 4 membros da família do Lula que, neste momento, estão envolvidos em esquema de corrupção. Um deles, que é o filho Lulinha, deveria estar pelo menos com tornozeleira. O que nós temos até agora, tem uma coisa que saiu, que é rapidinho aqui, ó. Isso aqui eu preciso te falar. Olha lá, olha. Vocês viram isso aqui, ó? Uma casa luxuosa em Brasília virou QG dos negócios do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, também conhecido como Lulinha.
O imóvel fica na QL 26 do Lago Sul, região de luxo da capital, e já foi usada pelo presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Com vista privilegiada para a Ponte JK e o Lago Paranoá, a casa agora é alugada pela amiga de Lulinha, a lobista Roberta Luquessinger. Essa Roberta é a que recebia os 300 mil do Careca, de acordo com as acusações, e passava para o filho do Lula. Essa mulher é aquela mulher da conversa, falando para sumir com o celular, para deletar, para dar um sumiço nas conversas, que tem que passar o dinheiro pro filho do rapaz. É essa mulher, e aí o filho do Lula vem pro Brasil, olha que curioso, e fica na casa dela. Tudo normal, tudo tranquilo. Nós avisamos em 2022, se o PT voltasse ao poder, o Brasil ia voltar a ser o epicentro de escândalos de corrupção. Dito e feito.